Ninguém conseguia lidar com os gêmeos autistas do milionário, até que a filha de 14 anos da empregada negra fez o impossível. Que diabos você está fazendo no meu escritório? A voz de Richard Blackwell cortou o silêncio como uma faca, ecoando nas paredes de mogno de sua mansão em Connecticut. Ele parou na porta, seu terno de $3.000 amassado por causa de um voo atrasado, e se deparou com uma cena que o deixou completamente sem palavras. No centro do escritório, sentada no chão de mármore italiano, estava Lívia Santos, de apenas 14 anos. Ao seu redor, os gêmeos Thomas e Timothy Blackwell, de 6 anos, brincavam tranquilamente com blocos de montar, enquanto suas crises de ansiedade pareciam ter desaparecido. Pela primeira vez em meses, não houve gritos, nem objetos quebrados, nem lágrimas de desespero. Lívia ergueu os olhos calmamente, com as tranças desgrenhadas de tanto brincar, mas com o olhar firme, como se já tivesse enfrentado tempestades muito piores. Eles estavam tendo um colapso, Sr. Blackwell. A mãe deles precisou sair para comprar remédios e me pediu para ficar com eles. Dona Carmen Santos trabalhava como governanta da família havia 5 anos, sempre mantendo a filha longe dos patrões. Lívia conhecia bem a mansão e tinha muitos lugares para se esconder enquanto esperava a mãe terminar o trabalho, mas hoje algo havia mudado tudo. 15 babás especializadas, Richard murmurou, observando seus filhos autistas interagirem naturalmente pela primeira vez desde seu divórcio conturbado. 15 terapeutas com doutorado, especialistas renomados, e nenhum deles conseguia fazer isso. Thomas, que não falava com estranhos havia 2 anos, sussurrou algo no ouvido de Lívia. Ela sorriu e respondeu suavemente, fazendo o menino rir de verdade. Timothy, que normalmente se balançava compulsivamente quando estava ansioso, estava completamente relaxado, organizando os blocos por cor de forma metódica e calma. Como? Perguntou Richard, mais para si mesmo do que para ela. Lívia se levantou lentamente, seus tênis desgastados contrastando com o ambiente luxuoso. Eles não precisam ser consertados, Sr. Blackwell. Só precisam ser compreendidos. Suas palavras carregavam uma sabedoria que parecia impossível para alguém tão jovem, mas Richard não tinha como saber que Lívia crescerá cuidando de sua prima autista em uma comunidade onde recursos especializados eram luxos inatingíveis. Saiam. A palavra saiu mais dura do que ele pretendia. Saiam da minha casa agora. E leve sua mãe com você. Lívia assentiu silenciosamente, mas enquanto se dirigia para a porta, Thomas começou a chorar. Não era uma birra normal, era o som de uma criança perdendo a única pessoa que conseguirá entender sua língua nos últimos meses. Por favor, sussurrou Timothy, a primeira palavra que proferiu em semanas. Não vá. Richard observava a cena, sua raiva misturada a algo que não conseguia nomear. Por um momento, ele viu seus filhos não como problemas a serem resolvidos, mas como crianças que finalmente haviam encontrado alguém que falava a língua deles. Mas seu orgulho ferido falou mais alto. Um adolescente do subúrbio havia conquistado em uma tarde o que especialistas não conseguiram em meses. E isso era inaceitável. Fora! Agora! Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, Lívia carregava nos ombros não apenas a injustiça do momento, mas um segredo que Richard jamais imaginaria. Não era a primeira vez que ela era subestimada por causa de sua idade e origem. E não seria a última vez que ela provaria que estava do lado certo da história. Mas o que ninguém naquela mansão poderia ter previsto era que essa despedida forçada plantaria a semente de uma transformação que não só mudaria a vida das gêmeas Blackwell, como também exporia a verdade sobre preconceito e competência que a elite de Connecticut preferia manter ocultas. Se esta história de superação de adversidades e justiça tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para descobrir como uma simples tarde de cuidado se tornaria o catalisador de mudanças que nenhum adulto naquela mansão estava preparado para enfrentar. A demissão veio no pior momento possível. Carmen Santos olhou para o envelope com 2 semanas de salário, um gesto generoso de Richard, como ele fez questão de enfatizar, enquanto calculava mentalmente como pagaria o aluguel atrasado e os remédios do pai diabético. Mamãe vai ficar bem, sussurrou Lívia, mas suas palavras soaram mais como uma promessa do que como um consolo. Ela crescerá acostumada à instabilidade, mudando de casa em casa desde os 8 anos, sempre um passo à frente do despejo ou da próxima crise financeira. Richard, é claro, não perdeu tempo e contratou a 16ª babá especializada. Desta vez, uma alemã com doutorado em psicologia infantil e honorários de consultoria internacional. Vamos fazer as coisas direito desta vez, disse ele ao telefone com a agência, alto o suficiente para Carmen ouvir enquanto ela empacotava seus pertences. Quero alguém com credenciais de verdade, não amadores. A ironia não escapou a Lívia. Credenciais de verdade. Como se anos cuidando de seu primo autista Miguel,
aprendendo no trabalho que cada criança tinha sua própria linguagem única, fossem menos válidos do que diplomas emoldurados. Como se crescer em uma comunidade onde adaptação e criatividade eram questões de sobrevivência não ensinasse nada sobre resiliência. 3 dias depois, o telefone de Carmen tocou. Era Richard, com a voz tensa. O especialista alemão durou 6 horas. Os rapazes quebraram a televisão de $70.000 e Timothy se trancou no armário. Preciso que você volte. Temporariamente. Carmen hesitou. E a minha filha? A sua filha fica em casa. Não quero adolescentes vagando pela propriedade sem supervisão. Lívia observou a mãe desligar o telefone, com os ombros caídos em derrota. Era sempre assim. Os ricos te chamavam de volta quando precisavam, mas sempre com novas regras humilhantes, novos lembretes do seu lugar social. Como se competência fosse algo que se compra com dinheiro, não algo que se desenvolve por necessidade e amor genuíno. Não vai dar certo sem você lá, murmurou Carmen, olhando pela janela do pequeno apartamento. Eles confiam em você. Eu sei, mãe. E ele também sabe disso. Naquela noite, Lívia fez algo que aprenderá anos atrás, quando assistentes sociais tentaram separá-la da mãe. Ela começou a documentar tudo. Cada conversa, cada interação, cada prova de que a verdadeira expertise não tinha nada a ver com diplomas caros ou sobrenomes importantes. Ela crescerá sabendo que pessoas como Richard Blackwell só respeitavam uma linguagem, as consequências públicas. Sua própria história lhe ensinara isso quando foi forçada a testemunhar no tribunal aos 12 anos, defendendo seu direito de ficar com a mãe contra um sistema que automaticamente presumia que pobreza era sinônimo de incompetência. Enquanto sua mãe voltava todos os dias à mansão, enfrentando olhares condescendentes e comentários passivo-agressivos sobre os padrões profissionais, Lívia começou a pesquisar. Richard Blackwell não era apenas rico. Ele participava de conselhos educacionais, falava publicamente sobre excelência em cuidados infantis e tinha uma reputação cuidadosamente construída como pai dedicado e filantropo. Uma reputação que dependia inteiramente de manter certas verdades longe dos holofotes. O ponto de ruptura veio na sexta-feira. Carmen chegou em casa com os olhos vermelhos depois que Richard a repreendeu na frente da nova babá suíça, a 17ª tentativa, por interferir em métodos aprovados, quando ela tentou acalmar Timothy durante um colapso. Ele disse que eu estava sabotando protocolos profissionais porque sabia que Thomas se acalmava quando ouvia música brasileira suave, disse Carmen, como se saber o que acalma uma criança fosse um crime. Lívia assentiu silenciosamente, mas seus olhos brilhavam com algo que Carmen não conseguia identificar. Não era raiva, era algo mais frio, mais calculado. Era o olhar de alguém que aprenderá cedo que o mundo não oferece justiça de graça. Às vezes, é preciso construí-la com as próprias mãos. Mãe, disse Lívia finalmente, a senhora ainda tem as chaves da casa? Carmen franziu a testa. Por quê? Porque está na hora do Sr. Blackwell aprender a diferença entre competência real e privilégio herdado. Naquele momento, enquanto planejava silenciosamente cada movimento que faria nas próximas semanas, Lívia carregava consigo um segredo que Richard jamais suspeitaria. Ela não havia apenas observado suas interações com os gêmeos naquela tarde fatídica. Ela havia registrado tudo em seu celular, desde a conversa condescendente com a mãe até o momento exato em que os meninos finalmente se acalmaram com suas técnicas sem licença. O que nenhum adulto naquela mansão entendia era que Lívia Santos havia crescido em um mundo onde documentar injustiças não era paranoia, mas sobrevivência. E agora, com as ferramentas e a motivação certas, ela estava prestes a ensinar ao poderoso Richard Blackwell uma lição que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Nunca subestime alguém que tem tanto a provar quanto a perder. A primeira semana após a demissão definitiva de Carmen foi um desastre completo para Richard Blackwell. A 18ª babá especializada, desta vez uma brasileira com mestrado em neuropsicologia, durou exatos 43 minutos antes de sair correndo pelos portões da mansão, chorando. O senhor tem que entender, Sr. Blackwell, explicou a doutora. Patrícia Mendoza por telefone, ainda ofegante. Seus filhos não têm um transtorno comportamental comum. Eles estão em luto profundo, e qualquer tentativa de impor protocolos só intensifica o trauma. Aqueles que conseguiram se conectar com eles entendem algo que nós, com todos os nossos diplomas, perdemos de vista. Richard desligou o telefone com raiva. Carmen fora a única funcionária que conseguirá manter os meninos relativamente estáveis, mas admitir isso publicamente seria reconhecer que uma empregada sem instrução era mais competente do que especialistas renomados. Seu orgulho não permitiria. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Lívia Santos estava sentada na biblioteca pública da cidade, conectada ao Wi-Fi gratuito, pesquisando metodicamente todos os aspectos da vida pública de Richard Blackwell.
Artigos sobre sua empresa, fotos em eventos sociais, entrevistas nas quais ele falava pomposamente sobre excelência no atendimento à família e investimento em profissionais qualificados. Interessante, murmurou ela, salvando um artigo de 3 meses atrás em que Richard criticava publicamente as escolas públicas pela falta de padrões profissionais adequados. No mesmo artigo, ele defendia a obrigatoriedade de testes para professores e questionava se pessoas sem formação adequada deveriam ser responsáveis pelo desenvolvimento infantil. Lívia sorriu ironicamente. A hipocrisia tinha prazo de validade, e a dele estava prestes a expirar. Foi então que conheceu o Dr. Miguel Santos. Sem parentesco, apenas uma coincidência de sobrenomes. Ele era um psicólogo infantil especializado em autismo, recentemente demitido de uma clínica particular após questionar métodos que considerava prejudiciais às crianças. Ele agora trabalhava como voluntário em uma ONG nos arredores da cidade, exatamente onde Lívia havia crescido. Você descreve técnicas que levo anos para ensinar aos meus residentes, disse o Dr. Miguel depois que Lívia explicou como havia conseguido acalmar os gêmeos. Onde você aprendeu isso? Necessidade, respondeu ela simplesmente. Meu primo Miguel é autista. Aprendi que cada criança tem sua própria linguagem. Não existe fórmula mágica. Apenas paciência e observação real. O Dr. Miguel assentiu, pensativo. Você sabia que técnicas como a sua são consideradas o padrão ouro internacional? O que você fez instintivamente tem um nome: intervenção sensorial responsiva. É eficaz justamente porque parte das necessidades reais da criança, não de protocolos rígidos. Lívia sentiu algo se encaixar em sua mente. Doutor, o que aconteceria se alguém com dinheiro e influência fosse confrontado publicamente com evidências de que está prejudicando crianças por causa de preconceito? Dependeria das evidências, respondeu ele cuidadosamente. Mas se fosse devidamente documentado, bem, haveria consequências éticas e legais para a negligência comprovada no cuidado infantil. Naquela noite, Lívia criou um perfil falso nas redes sociais e começou a comentar discretamente as postagens de Richard sobre desenvolvimento infantil. Nada agressivo, apenas perguntas inteligentes que expuseram contradições em suas declarações públicas sobre competência profissional. Enquanto isso, por meio de Carmen, ela soube que Richard havia começado a medicar os gêmeos para controlar a ansiedade, contrariando a recomendação do pediatra de tentar primeiro abordagens comportamentais não invasivas. Os medicamentos estão transformando-os em zumbis, confessou Carmen, exausta. Thomas mal consegue se concentrar para brincar, e Timothy passou o dia inteiro olhando para a parede. Mas ele não quer ouvir. Ele diz que soluções farmacológicas são mais confiáveis do que métodos empíricos. Lívia documentou tudo. Cada medicamento prescrito, cada especialista contratado e demitido, cada declaração arrogante de Richard sobre padrões profissionais. Ela estava elaborando um dossiê que exporia publicamente como preconceito disfarçado de elitismo estava prejudicando 2 crianças vulneráveis. A oportunidade surgiu quando Richard anunciou nas redes sociais que palestraria em um seminário sobre excelência em cuidados infantis para famílias de alta renda. O evento seria transmitido ao vivo, com perguntas da plateia. O Dr. Miguel revirou os olhos ao ver o anúncio. Este homem vai falar de excelência enquanto medica crianças desnecessariamente, porque tem medo de admitir que um adolescente da periferia entende mais das necessidades dos seus filhos do que especialistas caros. Dr. Lívia disse, com aquele sorriso que Carmen aprenderá a reconhecer como sinal de que algo importante estava sendo planejado, que tal fazermos algumas perguntas bem fundamentadas durante esta palestra? Dr. Miguel olhou para ela atentamente. Havia algo na determinação daquela garota de 14 anos que o lembrava porque havia escolhido trabalhar com crianças. Às vezes, a verdadeira sabedoria vem de lugares inesperados, e a maior injustiça era quando aqueles no poder tentavam silenciar vozes que tinham algo real a dizer. Que tipo de perguntas? Ele perguntou, já imaginando a resposta. Lívia abriu seu caderno, cheio de anotações, citações dos próprios artigos de Richard e dados sobre os métodos que ela havia usado com sucesso. O tipo de pergunta que exporá publicamente a diferença entre competência real e arrogância disfarçada de conhecimento. Enquanto planejavam cuidadosamente cada pergunta que seria feita durante a transmissão ao vivo, Richard Blackwell dormia pacificamente em sua mansão, confiante de que finalmente havia resolvido o problema das influências inapropriadas em sua casa. Ele não tinha como saber que o adolescente que ele havia subestimado estava prestes a transformar sua própria palestra no palco de sua maior humilhação pública. No quarto ao lado, Thomas e Timothy dormiam sob o efeito de medicamentos que tornavam seus sonhos nebulosos, enquanto do outro lado da cidade, uma garota de 14 anos finalizava um plano que mostraria ao mundo inteiro o que é o verdadeiro cuidado infantil e quem realmente deveria falar sobre excelência nessa área.
O auditório do luxuoso Plaza Hotel estava lotado. 200 profissionais de elite de Connecticut se reuniram para ouvir Richard Blackwell falar sobre excelência em cuidados infantis para famílias de alta renda. As câmeras de transmissão ao vivo capturaram cada detalhe: o terno de $5.000, o sorriso confiante, a postura de alguém que nunca havia sido questionado em público. Cuidar de crianças não é uma área para amadores, declarou Richard, ajustando o microfone. Investir em profissionais credenciados é investir no futuro das nossas crianças. Não podemos permitir que o sentimentalismo substitua a competência científica. Na plateia, o Dr. Miguel Santos levantou a mão educadamente. Sr. Blackwell, essa é uma perspectiva interessante. Pode nos contar sobre os resultados práticos dessa filosofia com seus próprios filhos? Richard sorriu condescendentemente. Claro, meus gêmeos têm acesso aos melhores especialistas internacionais, psicólogos com doutorado, terapeutas certificados e métodos farmacológicos aprovados pela FDA. E os resultados são satisfatórios, insistiu o Dr. Miguel, consultando discretamente suas anotações. É claro. A ciência não mente, né, doutor? Doutor Santos. E eu concordo, a ciência não mente mesmo. É por isso que eu gostaria de compartilhar alguns dados interessantes. Richard franziu a testa quando o Dr. Miguel se levantou. Estudos recentes mostram que crianças autistas respondem melhor a cuidadores que demonstram uma conexão emocional genuína, independentemente de credenciais formais. Na verdade, impor protocolos rígidos pode intensificar traumas existentes. A plateia murmurou, interessada. Richard sentiu o primeiro arrepio na espinha. Isso é muito teórico, retrucou, tentando se controlar. Na prática, métodos estruturados são mais confiáveis. Foi então que uma voz jovem ecoou do fundo do auditório. Sr. Blackwell, posso fazer uma pergunta? Todos se viraram. Lívia Santos caminhou pelo corredor central, carregando um tablet e usando o microfone portátil que o Dr. Miguel havia obtido com antecedência. Aos 14 anos, vestindo uma camisa simples e calça jeans, ela parecia completamente deslocada entre os profissionais de terno. Desculpe, mas este evento é para especialistas registrados, disse Richard, visivelmente desconfortável. Sou Lívia Santos, filha da sua ex-empregada. A mesma pessoa que você demitiu depois que eu acalmei Thomas e Timothy em 20 minutos, algo que 18 especialistas credenciados não conseguiram fazer em meses. O silêncio no auditório era ensurdecedor. As câmeras ao vivo focaram em Lívia, que caminhava com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Isso é ridículo, gaguejou Richard. Segurança. Espere, disse o Dr. Miguel, levantando-se novamente. Deixe-a falar. Como médico, tenho curiosidade sobre os métodos que funcionaram quando os tradicionais falharam. Lívia subiu ao palco, ignorando os protestos de Richard. Gostaria de mostrar a todos aqui um vídeo que gravei naquela tarde. Na tela, apareceu uma gravação dos gêmeos durante uma de suas piores crises. Thomas gritando, Timothy balançando compulsivamente, móveis virados. Então, a voz calma de Lívia começou a cantar baixinho uma música brasileira. Gradualmente, os meninos se acalmaram, se aproximaram e finalmente adormeceram em paz. Técnica sensorial responsiva, comentou o Dr. Miguel em voz alta o suficiente para ser ouvido. Padrão ouro internacional. Agora, continuou Lívia, gostaria de mostrar o resultado dos métodos científicos do Sr. Blackwell. O vídeo seguinte mostrava os gêmeos sob o efeito de medicamentos pesados, com o olhar vazio, os movimentos lentos e claramente suprimidos pela farmacologia. A plateia ficou visivelmente chocada. Murmúrios de desaprovação começaram a crescer. Pare com isso imediatamente, gritou Richard, tentando desligar o projetor. Ainda não terminei, disse Lívia calmamente. Dr. Miguel, o senhor pode explicar os efeitos a longo prazo de medicamentos desnecessários em crianças autistas? Atraso no desenvolvimento cognitivo, dependência química, supressão da personalidade natural, respondeu o Dr. Miguel, dirigindo-se à câmera, especialmente quando usados como primeira linha de tratamento em vez de abordagens comportamentais. Richard estava pálido, suando visivelmente. O senhor não entende as complexidades. Entendo perfeitamente, interrompeu Lívia, mostrando as impressões em seu tablet. Aqui estão suas próprias palavras em entrevistas recentes. Pessoas sem treinamento adequado não deveriam ser responsáveis pelo desenvolvimento infantil. E aqui, métodos empíricos são perigosos quando aplicados por amadores. Ela se virou para a plateia.
O mesmo homem que disse isso está medicando 2 crianças desnecessariamente porque tem vergonha de admitir que um adolescente do subúrbio entende mais sobre as necessidades dos seus filhos do que especialistas que cobram $4.000 por sessão. O auditório explodiu em conversas indignadas. Os profissionais se entreolharam, claramente perturbados pelas evidências apresentadas. Mentiras! Richard gritou. Manipulação emocional. Dr. Miguel, disse Lívia, o senhor pode confirmar a autenticidade dos laudos médicos que obtive através da minha mãe? O Dr. Miguel examinou os documentos em seu tablet. Receitas de ansiolíticos e antipsicóticos para crianças de 6 anos contra a recomendação pediátrica expressa. Isso é problemático. Um jornalista na plateia se levantou. Senhor Blackwell, como o senhor responde às acusações de que está prejudicando seus próprios filhos por preconceito? Richard olhou ao redor, desesperado. A plateia que o aplaudira minutos antes agora o olhava com desconfiança e repulsa. Câmeras ao vivo transmitiam sua humilhação para milhares de pessoas. Você não entende, repetiu ele, com a voz embargada. Eu só queria o melhor para eles. O melhor seria deixar o orgulho de lado e admitir que competência não se compra com dinheiro, respondeu Lívia. Seus filhos merecem alguém que os veja como crianças, não como problemas a serem controlados com drogas. O Dr. Miguel se aproximou do microfone. Como presidente da Associação Regional de Psicologia Infantil, anunciei que abriremos uma investigação formal sobre o tratamento descrito aqui hoje. Richard cambaleou, finalmente percebendo a magnitude do que estava acontecendo. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de décadas, estava sendo destruída ao vivo na televisão por uma adolescente que ele havia subestimado completamente. Você, sussurrou ele, encarando Lívia com ódio e admiração. Você planejou tudo isso. Lívia sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso que misturava tristeza e determinação. Não, Sr. Blackwell. Você planejou. Eu apenas documentei. Enquanto Richard era escoltado para fora do auditório em meio a flashes de câmeras e perguntas hostis de jornalistas, uma única pergunta pairava no ar. Seria possível que um homem que passará anos construindo uma fortaleza de privilégios e arrogância pudesse encarar a realidade de que havia sido derrubado não pela força ou pelo dinheiro, mas pela simples verdade de que subestimar alguém com base em preconceito pode custar muito mais do que apenas uma reputação? 3 meses após sua humilhação pública no Plaza Hotel, a vida de Richard Blackwell havia se tornado um pesadelo cuidadosamente documentado. A investigação da Associação Regional de Psicologia Infantil resultou em um relatório devastador que vazou para a imprensa. Negligência parental sistemática disfarçada de elitismo médico. O processo de perda da guarda temporária dos gêmeos foi rápido e brutal. Thomas e Timothy foram colocados sob os cuidados de assistentes sociais, enquanto Richard enfrentou não apenas humilhação pública, mas também investigações do Conselho de Proteção à Criança sobre o uso inadequado de medicamentos em menores. 15 especialistas foram demitidos em 6 meses, medicamentos contra a orientação pediátrica e recusa sistemática de métodos comprovados. O Dr. Miguel Santos leu o relatório oficial durante uma entrevista televisionada. O mais irônico é que a solução estava literalmente ali, na casa, na forma de um adolescente excepcionalmente talentoso que ele demitiu por preconceito. Richard tentou contratar os melhores advogados de Connecticut, mas descobriu que sua reputação havia se tornado tóxica. Vídeos do confronto no Plaza Hotel circularam nas redes sociais com milhões de visualizações, sempre acompanhados de comentários devastadores sobre privilégio versus competência real. Sua empresa de consultoria perdeu milhões de dólares em contratos quando os clientes começaram a questionar publicamente: se ele não consegue cuidar dos próprios filhos, como pode aconselhar outras famílias sobre excelência? Enquanto isso, Lívia Santos havia se tornado uma pequena celebridade local. Convites para palestras chegavam semanalmente, e escolas, universidades e ONGs queriam ouvir a adolescente que havia exposto como preconceito disfarçado de padrões profissionais pode prejudicar as próprias crianças que deveria proteger. O mais importante não eram os aplausos, explicou Lívia durante uma entrevista na rádio comunitária. Era ver Thomas e Timothy finalmente recebendo o cuidado que sempre mereceram. Agora eles têm uma equipe que os vê como crianças únicas, não como problemas a serem medicados para se submeterem. O Dr. Miguel havia se tornado o mentor oficial de Lívia, ajudando-a a estruturar um programa de treinamento para cuidadores comunitários. Ela desenvolveu instintivamente técnicas que levamos anos para ensinar na faculdade, explicou ele aos colegas impressionados. Precisamos parar de presumir que competência só vem de diplomas caros. A transformação mais visível, no entanto, ocorreu na própria família Santos. Carmen havia sido contratada como coordenadora de cuidados domiciliares em uma clínica de prestígio,
com um salário 3 vezes maior do que o anterior. Experiência prática supervisionando casos complexos de autismo infantil, dizia seu novo currículo, validado pelo Dr. Miguel. Lívia havia recebido uma bolsa integral para estudar psicologia infantil na Universidade de Yale, com estágio garantido no Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Neurodiverso. Aos 14 anos, ela seria a aluna mais jovem já aceita no programa. Algumas pessoas nascem com diplomas, outras nascem com propósito, disse ela em sua última palestra antes de começar a faculdade mais cedo. Descobri que o propósito vale muito mais. O destino de Richard, no entanto, continuou sua espiral descendente. Ele havia perdido a guarda permanente dos gêmeos após uma audiência em que 3 peritos independentes confirmaram que as técnicas de Lívia não eram apenas adequadas, mas também superiores aos métodos que ele insistira em usar. Thomas e Timothy agora viviam com uma família adotiva especializada em crianças neurodivergentes, mas mantinham visitas regulares com Carmen e Lívia, as únicas pessoas que realmente se conectaram com eles durante os momentos mais difíceis. Papai estava tentando nos consertar, explicou Thomas à assistente social durante uma das avaliações, mas Lívia sabia que não estávamos quebrados. A ironia final veio quando Richard, desesperado para reconstruir alguma credibilidade, tentou se matricular em um curso básico sobre como cuidar de crianças autistas. O instrutor do curso era o Dr. Miguel Santos, e o material do curso incluía estudos de caso baseados nas técnicas que Lívia havia desenvolvido intuitivamente. É engraçado como a vida funciona, comentou Carmen durante o jantar em comemoração à bolsa de estudos de Lívia. Ele gastou milhares de dólares tentando encontrar alguém que entendesse os meninos, e a resposta estava lá o tempo todo. Lívia sorriu, olhando pela janela de seu novo apartamento, muito mais espaçoso, em um bairro melhor, mas sem ostentação. Não se tratava de ter a resposta, mãe. Tratava-se de ele ter a coragem de ouvir. Meses depois, quando Lívia já estava instalada em Yale, recebeu uma carta inesperada. Era de Richard Blackwell, escrito à mão com uma letra trêmula. Lívia, eu sei que não mereço perdão, mas preciso que você saiba que você estava certa desde o primeiro dia. Meu orgulho custou aos meus filhos anos de sofrimento desnecessário. Eles estão bem agora, e isso é graças a você, não a mim. Obrigada por não desistir deles, mesmo quando eu desisti de você. Lívia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta. Não se tratava de perdão, mas de justiça. E justiça, ela aprenderá, não se tratava de destruir aqueles que a machucavam. Tratava-se de construir algo tão grande e verdadeiro que fosse impossível ignorar sua competência novamente. 2 anos depois, a doutora Lívia Santos, sim, ela havia pulado várias etapas acadêmicas devido à sua excepcional demonstração prática, fundou a primeira clínica comunitária especializada em autismo que priorizava cuidadores com experiência de vida em detrimento de credenciais tradicionais. Richard Blackwell tentou se candidatar a um trabalho voluntário. Sua candidatura foi negada, não por vingança, mas porque ele ainda não havia compreendido completamente que a verdadeira excelência no cuidado infantil começa com a humildade de reconhecer que a sabedoria pode vir de qualquer lugar. A maior vingança de Lívia Santos não foi destruir Richard Blackwell. Foi provar que um adolescente do subúrbio poderia construir algo mais valioso e duradouro do que toda sua arrogância privilegiada somada. Thomas e Timothy cresceram saudáveis. Thomas se tornou músico e Timothy, ilustrador infantil. Ambos trabalham hoje com crianças neurodivergentes, perpetuando o ciclo de compreensão genuína iniciado por Lívia. Se esta história de superação tocou, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias reais sobre como a verdadeira competência sempre supera o privilégio vazio e como, às vezes, a justiça chega exatamente quando menos esperamos, mas sempre quando mais precisamos.